Fala pessoal, tudo bom? Por aqui, professor Diego Santana. Vamos para mais uma aulinha de matemática na data de hoje. E hoje nós vamos fazer uma lista de exercícios com 10 exercíciozinhos da nossa primeira aula, né? Que foi de números naturais. Bora para o primeiro então? Em determinado período, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas 3 saques e 2 depósitos, sendo os saques de R$ 120, R$ 375 e R$ 420, e os depósitos de R$ 500 e R$ 650. Se após essas movimentações o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em R$ 213, o saldo antes dessa movimentação era... Pessoal, continha bem simples. Eu vou chamar de X o saldo antes da movimentação. Tá joia? Então, se eu tenho X reais antes da movimentação, não sei se é positivo ou negativo, vou saber só no final. E eu fiz 3 saques, sendo um de 120, um de 375 e outro de R$ 420. E depois eu fiz 2 depósitos, um de 500 e um de R$ 650. E eu ainda fiquei na minha conta com um saldo negativo de 213. O saldo antes dessa movimentação era. Então, assim que eu resolver essa equaçãozinha, já vou chegar no resultado, né? Bom, vou somando aqui. Primeiro eu vou somar os números negativos, né? Já vou manter. Então eu tenho 100, com 300, 400, com 400, 800, com 20, 820, com 70, 890, com 20, 910, 915. Então aqui eu vou ter, ó, R$ 915 negativos, né? Se eu só conferir aqui, 795, 895, 915, perfeito. E positivo, que é meus depósitos, eu vou ter R$ 1.150. E do outro lado da minha equação, menos 213. Bom, agora eu vou fazer essa diferença aqui. Eu mantenho o sinal do maior número em módulo, como nós aprendemos na primeira aula, que é o sinal positivo, né? Porque o maior número em módulo é o 1115. E eu faço a diferença entre os dois. Para que eu saia de 915 e eu chegue a 1150, vai faltar 85 com 150, vai faltar 235, né? Vai faltar 235. Tudo isso vai ser igual a menos 213. Eu vou somar dos dois lados menos 235 para que eu possa sumir com esse 235 aqui, né? Então, eu vou somei aqui, eu anulo, vai ficar menos 213, menos 235. Sinais iguais, eu mantenho o sinal negativo e somando, vou ficar com... Opa! R$ 448 negativos. Então a alternativa que se encaixa é a alternativa aí de elefante. Meu saldo anterior era menos R$ 448. Questãozinha bem tranquila, né, meus queridos? Vamos para a próxima. Na tabela constam informações sobre a quantidade de reclamações recebidas e resolvidas sobre determinado evento em uma instituição pública no segundo semestre de 2023. Aí ele dá a tabelinha para a gente aí e fala, analisando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro de 2023, né, então ele quer saber outubro de 2023,
comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro de 2023 foi. Então vamos achar toda a tabela. Eu tenho aqui o 170, né? Que é aguardando a resolução no início do mês. Aí começou o mês, eu resolvo 40 e eu recebo mais 45, né? Aí eu vou ter que fazer a subtração. Se eu tenho 170 e eu resolvo 40, eu fico com 130. E aí eu recebo mais 45, eu vou ficar com 175. E eu vou analisando isso linha a linha. Após eu fechar todas as colunas, né, eu vejo o que pediu. Então vamos lá, então aqui ficou 175, 60, 40, é irrelevante porque ele já vai dar a diferença aqui automático. 155, ó, 55 e 30, ele já dá aqui. A partir daqui, ó, a partir de outubro, é com a gente, tá bom? Então, aguardando resoluções ao final do mês, 130. E aí eu passo 130 para cá. Top? E aí ele fala, ó, que eu recebi aqui, ó, 35. Então eu tenho que ir, se eu tinha 130 e eu recebi 35, eu vou para 165. Para que no final eu tenha 100, aqui eu tenho que ter resolvido 65 reclamações, tá joia? O meu 100 que está aqui vai passar para o outro lado, e aí eu resolvi 45. Se eu resolvi 45, eu fiquei com 55. E aí eu recebi mais 50, né? Eu fico com 105 que vão para o próximo mês. E aí passa para cá, ó. E aí eu resolvi 70. Vai me sobrar quanto? 35. 35. Para que feche 95, eu tenho que ter recebido 60. E aí vem uma pergunta. É correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro eu tenho 65. Comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro eu tenho 60. Aí você tem que prestar muita atenção, porque ele está pedindo para relacionar o 65 com o 60. Então, em relação a esse aqui, aumentou ou diminuiu? Né? Em relação a... Ele fala aqui, ó, analisando se as informações apresentadas, é correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro de 23, que foi 65, comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro, né, de 2023, foi o que? Em relação a uma maior que a outra, né? Então é maior em 5 unidades. A minha de outubro é maior em 5 unidades, tá joia? Eu tenho que me referenciar por esse primeiro. Então esse primeiro, em relação a esse segundo aqui, ele é maior em 5 unidades. Pode dar uma causa aqui, ó, pode dar uma confundida com a alternativa C, né? Então comparando uma com a outra, eu tenho um aumento, né? É maior. O primeiro aqui é maior em relação ao segundo, sendo a alternativa E de elefante. Bem tranquilo, né, pessoal? Gerson calculou que haveria 18 pessoas na festa de aniversário de seu filho e encomendou salgadinhos de modo que havia 12 salgadinhos para cada pessoa. De fato, estiveram na festa 24 pessoas. E Gerson concluiu que a quantidade de salgadinhos encomendada era suficiente para que cada pessoa comesse. Pessoal, essa questão ela pode causar uma dúvida no aluno. Ele fez uma previsão. Então ele convidou 18 pessoas para a festa, né? E a previsão é que cada pessoa comesse 12 salgadinhos. Foi isso que ele comprou. Então, primeiramente aqui, ó, ele tinha 18 convidados e ele fechou com 12 salgadinhos para cada, né? Vai me dar um total de quanto? Se eu multiplicar 18 por 10, vai dar 180. Com mais 36, né? Vai dar 216 salgados. 216 salgados. Então foi o que ele comprou. Só que, de fato, estiveram na festa 24 pessoas. O que ele concluiu? Que cada um comeu quantos salgadinhos? Pô, eu já tenho o total aqui, né? Então, de 216 salgadinhos, os 24 comeram quantos? Uma média de quantos? Pessoal, toda vez que você for fazer uma divisão assim,
provavelmente vai dar exato, né? As alternativas estão com números exatos. É só você pegar um número que termina em 6. O número que termina em 6 aqui é o 9. 9 vezes 4 vai dar 16 sub 1. 9 vezes 2 vai dar 36, né? Perdão. E 2 vezes 9, 18, com 3, 21. Então, com os 24 convidados que apareceram, os famosos bicões, né? Quem nunca fez isso, né? Você fez festa em casa, chamou 20 pessoas, 30, e um levou um sobrinho que estava lá, um parente que estava de visita, e aí os salgados que você tinha a expectativa que dariam para X pessoas, aumentou ou diminuiu, né? Se foi menos pessoas, aumenta a média de salgadinhos por pessoa. Se foi mais pessoas, diminui o número de salgados por pessoa, como é o caso. Questão 4. De um grupo de 1.000 soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividido em 5 grupos de 17. Ele quer saber o número de grupos de 15 soldados. É a ordem, né? Nós que sonhamos em ser militar, a ordem é essa, o número de grupos de 15 soldados. Só que ele nos deu uma informação importante. Ele já nos deu que são 5 grupos com 17, né? Então, se são 5 grupos com 17, é só eu multiplicar por 5. 5 vezes 7, 35 sobre o 3. 5 vezes 1, 5. Com o 3, 85 soldados. O que eu tenho que analisar agora? Quanto sobrou? Me sobrou aqui, pessoal, ó, 1.000 menos 85. O que vai me sobrar? 915 soldados. Tá joia? E aí, nesses 915 soldados, eu tenho que formar grupos com 15 soldados cada, né? Então, para que eu chegue nesse resultado, é só eu dividir o 915, né? Vai ser a terceira parte aqui. É só dividir o 915 por 15. Olha que top. Vai caber 6 vezes dentro do 91, vai dar 90. Vai sobrar 1, desço 5, cabe uma vez. Subtraio aqui, fica 0. Então eu consigo montar 61 grupos, cada um com 15 soldados. Sendo assim a alternativa D de Diego, de professor Diego Santana. Bem tranquilinho, né, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 5. Marta comprou 20 unidades de determinado produto para revender. Se ela vender as 12 primeiras unidades com lucro unitário de R$20, ela terá um lucro total de 720. Logo, o lucro que Marta terá em cada uma das últimas unidades vendidas será... Pessoal, o que nós devemos atentar nessa questão é que esse R$20 já é o lucro. Então eu tenho 20 unidades no total, né? E as 12 primeiras unidades eu já tive um lucro unitário de R$20. Então me cabe calcular quanto foi o meu lucro na venda das 12 unidades, cada uma R$20. Vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então eu tive de lucro nas 12 primeiras unidades um total de R$240. Note que dos 720 que eu tive de lucro total, aqui já foram 240. E eu preciso ver quanto falta eu obter de lucro com as 8 unidades restantes. Então eu vou fazer a subtração aqui, vai ficar 460, R$480. Então, meus queridos, nas últimas 8 unidades, eu tenho que ter um lucro de R$480. E só me faltam quantas unidades, né? Então aqui, ó, na terceira parte, eu tenho R$480 e eu tenho 8 unidades para que sejam vendidas. Na hora que eu resolvo essa divisão, eu acho por quanto eu vendi cada unidade. E já é o meu lucro. Então, 8 vezes 6 é 48. E olha aqui, ó, como o concurso é lindo. Desceu o 0. Eu consigo colocar o 8 dentro do 0? Não. 0 vezes. Então, desceu, não deu, o 0 apareceu.
tá joia? Cada unidade das 8 restantes eu tenho que vender num valor de R$60 para que no final eu tenha meu lucro de 720. Sendo assim, a alternativa é a de amor. Continuando, vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 6. Em um depósito havia 47 sacos de areia que foram colocados em 7 pilhas. Em 4 dessas pilhas foi colocado o mesmo número de sacos em cada uma. E nas outras 3 pilhas foram colocados 5 sacos em cada uma. O número de sacos de areia colocados em cada uma, olha que ordem importante, colocados em cada uma das 4 pilhas com o maior número de sacos. Então, meus queridos, vamos fazer um desenho? Aqui, ó. Eu montei 7 pilhas de saco. Então, nas 4 primeiras, eu tenho a mesma quantidade de sacos por pilhas. E nas últimas 3, eu coloquei 5. Top? Coloquei 5, perdão. Então, assim, se nessas últimas 3 eu coloquei 5 em cada, eles já nos deu um valor. Se eu coloquei 5 em cada, eu vou ter um total aqui de 15 sacos de areia, né? 15 sacos de areia. Se eu tenho um total de 47 sacos de areia, vai me sobrar 47 menos 15, vai me sobrar quanto? 25 com 17, vai me sobrar 32 sacos de areia. Então aqui nessas 4 pilhas eu vou ter um total de, apertei sem querer, de 32 sacos de areia, né? E mostra aqui, ó, se eu somar 32 com 15 dá os 47. Só que ele quer saber a quantidade de sacos que tem em uma pilha. Se eu dividir o 32 por 4, vou chegar no valor, né? E 32 por 4 de cabeça é 8. 4 vezes 8, 32, né? Então, em cada pilha dessa, eu tenho 8 saquinhos. 8, 16, 24, 32. Né? Tranquilo. 32 com 5, 37, 42, 47. Já dá o meu total de saco de areia. Intuitivamente, utilizando as 4 operações fundamentais aí. Nesse caso aqui, a subtração, a adição e a divisão. Então, quanto eu tenho em cada pilha? 8 saquinhos de areia. Bem tranquilo, né, pessoal? Questãozinha aqui, ó, de número 7. Para uma reunião, foram feitos 4,6 litros de suco. Todo esse suco foi colocado em 2 jarras, sendo que uma delas ficou com 40 ml a mais do que a outra. Quantos litros continha a jarra com maior quantidade de suco? Pessoal, primeiramente, as unidades usuais de medidas é uma aula posterior. Mas no começo do nosso estudo de números inteiros, eu não consigo montar muitas questões sem utilizar conhecimentos futuros, né? Então eu vou ensinar aqui para vocês. Nas unidades de medida usual, nós vamos ter aqui, ó, a medida padrão é o litro, eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro. E para achar quanto vale 4,6 litros, é só eu ir multiplicando por 10. Tá? Nós teremos aulas específicas disso. Então aqui vai ficar 46 decilitro, 460 centilitros e 4.600 mililitros. E agora eu consigo trabalhar tranquilo, tá bom? Consigo trabalhar bem tranquilo. Ele falou que dividiu em 2 jarras, né? Eu não vou utilizar o algoritmo tradicional de resolução, eu quero ensinar vocês a pensar. Então, assim, se tiver metade em cada jarra, eu tenho 2.300 aqui e eu tenho 2.300 aqui. Top? E ele fala que uma das jarras eu coloquei 400 ml a mais. Para que uma das jarras tenha 400 ml a mais, eu preciso tirar 200 de uma. Porque se eu tiro 200 de uma, a outra vai ganhar 200. Então aqui eu vou ficar com 2.500 mililitros e aqui eu vou ficar com 2.100 mililitros. Top?
Então, assim, somando 2.100 com 2.500, eu não tenho os meus 4.600 mililitros, não é? Então, se eu tiro 200 de um, eu tenho que aumentar 200 de outro. Então, a maior jarra, ela tem 2.500 mililitros, que se eu quiser transformar em litros, é só eu vir andando e dividindo por 10. Nesse caso, eu vou ter que dividir por 1.000, né? E aí vai ficar 2,5 litros, sendo a alternativa C de cebola. Bem tranquilinho, meus queridos. Questão de número 8. Uma professora comprou alguns itens em uma livraria, sendo que o total dessa compra foi igual a R$ 145,80. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre o número de unidades compradas de cada item e seu respectivo valor unitário. Então aqui, ela comprou 3 unidades de uma revista que custa R$ 18,60, 2 livros que custam R$ 38,20 cada um, e uma certa quantidade de marcador de página que custa a unidade R$ 3,40. Se ela pagou 145 por tudo, eu consigo montar isso numa equaçãozinha. Então eu comprei 3 unidades a R$ 18,60, né, de revista, mais 2 unidades a R$ 38,20 de livro, cada livro paguei R$ 38,20, e uma quantidade X de unidades, né, de marcador de livro, que eu paguei R$ 3,40. Tranquilo? Pessoal, esses zeros aqui, no fim de cada casa decimal, eu nem preciso manter. Mas aqui eu vou fazer a continha, ó. Vou fazer a continha. Aqui eu tenho, ó, 18,60 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, subo 1. 3 vezes 8, 24, com 25, subo 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 2 casas decimais, ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, essas 3 unidades de revista me custaram R$ 55,80. Não vou colocar o zero dessa vez. 2 unidades de livro, cada um custando R$ 38,20. Dá para fazer de cabeça, né? Fica R$ 76,40. Não vou colocar o zero também no 4. O que me sobra? Uma certa quantidade, né, de marcadores com valor unitário, e tudo isso tem que me dar um valor, ó, que eu não coloquei aqui em cima, mas tem que me dar R$ 145,80. R$ 145 reais, e aqui eu não vou colocar o zero. Então agora eu vou somar esses dois valores quebrados, né? Eu vou somar aqui em cima R$ 76,40 com R$ 55,80. Soma de números naturais, né, decimais. Eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. 8 com 4, 12. Subo 1. Copio a vírgula. 1 com 6, 7. Com 5, 12. Subo 1. 1 com 7, 8. Com 5, 13. Então, isso aqui vai me dar R$ 132,20. Mais a unidade do marcador de página multiplicado pela quantidade de marcadores, e tem que me dar um valor de R$ 145. Opa, anotei errado. Pega lá a borrachita. R$ 145,80. É só passar para o outro lado com o sinal contrário, né? 3,4x é igual a 145,8 menos 132,2. Isso aqui vai me dar, vou subir um pouquinho aqui para cima, 3,4x igual, se eu tirar 145,8, 132,2, subtração de decimal. 8 menos 2, 6, copio a vírgula, 5 menos 2, 3, 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0, 0 à esquerda, não preciso colocar. Tranquilo?
vai me dar aqui, ó, 13,6. Que vai ser dividido por quanto? Vou passar aqui, ó. 13,6 dividido por 3,4, né? Vamos pensar de uma maneira lógica, pessoal. Se 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 40 centavos é 1,60. 12 com 1,60, 13,60. Então, eu vou comprar 4 unidades do marcador de página. Bem tranquilinho, né? E é assim que essas operações caem em concurso. Uma questão típica, uma questãozinha fácil. Existem questões mais complexas, mais difíceis, né? Essa está num nível tranquilo. Renata foi ao mercado e comprou 240 gramas de queijo, ao preço de R$ 48,00 por quilograma, né? Pagando com uma nota de R$ 20. Então ela pagou com uma nota de vintão. O troco correto que Renata recebeu nessa compra foi... Então, pessoal, vamos fazer uma pequena diferença aqui, ó. Vai dar uma regrinha de 3, né? Então, se eu fui no mercado e comprei 240 gramas de queijo, e o preço de 1 quilo, ó, 1 quilograma, nós vamos ter aula de unidades de medida, equivale a 1.000 gramas. Top? Só que essa 1.000 gramas, ó, ela custa, regrinha de 3, R$ 48,00. Então, para cada quilograma, para cada 1.000 quilogramas, custa 48. Eu só tenho, aqui vai ser em gramas, deixa eu trocar. Eu comprei 240 e vai me dar um valor X. Isso aqui, escrito, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Então eu vou multiplicar em cruz, né? 1.000 vezes X é igual a 240 vezes 48. Vou até colocar aqui. 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com o que foi, 9. Então eu vou pagar aqui, ó, 11. Que no final deu 10, 11. Errei alguma coisinha aqui. 15 vai 1. Então aqui, pessoal, deu 11.520 a multiplicação. E agora eu vou dividir esse valor de 11.520 por 1.000, que nada mais é do que dividir por 1.000, eu trazer minha vírgula 3 casas para a esquerda, né? A quantidade de zeros que eu tenho. Então eu vou ficar com R$11,52. Que a minha vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3. Então, eu paguei em 240 gramas R$11,52. Só que eu paguei com uma nota de R$20. Se eu retirar R$11,52, dá para fazer de cabeça, né? Para chegar no 19, eu preciso de 8. E para inteirar R$1, 48. Então, 8,48. Ah, professor, mas você não vai fazer a continha? Pessoal, somos adultos aqui, né? Se a pessoa não consegue fazer uma continha dessa de cabeça, tá muito ruim realmente em matemática, né? Mas treinem, tá bom? Se não, faça lá. Vírgula embaixo de vírgula, a vírgula do 20 tá aqui, tá joia? Coloque lá no algoritmo de Euclides e resolva. Então, o troco correto que nós vamos receber, R$ 8,48. E a nossa saideira, questão de número 10. Uma empresa de vendas no atacado estava com a seguinte promoção para determinado produto. A cada 3 caixas compradas pela mesma pessoa física ou jurídica, a 4ª caixa seria gratuita. Considerando-se que cada caixa do produto custe R$50,
e que uma pessoa jurídica retirou pela promoção o total de 50 caixas, né? O valor médio pago por cada caixa foi... Pessoal, primeiro ponto que nós precisamos, nós temos 50 caixas e a promoção é de 4 em 4. Então, a cada 3 que eu compro, a quarta é gratuita. Se eu dividir os 50 por 4, eu vou conseguir achar a quantidade de caixas que foram gratuitas para mim. Top? Então aqui, ó. O 4 cabe uma vez no 5, sobra 1, desce o 10. Cabe 2 vezes, né? Vai dar 8, me sobra 2. Então assim, na hora que eu compro 48 caixas, tudo de 4. 4, 8, 12, 16, 20. A terceira é sempre de graça. Então, no total, 12 me saiu de graça. Só que 36 eu vou ter que pagar. Né? 36 eu vou ter que pagar. Mais essas 2 que me sobrou aqui, que vai me dar um total de 38 caixas. Aí ele fala que a pessoa total comprou 50 desse produto, o valor médio pago por caixa foi... Então, assim, o valor médio é dessas 38 caixas. Tá? 38 caixas. Eu vou cobrar R$50 por essas caixas, ó, 38 por 50, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Então eu gastei R$1.900, pessoal, para comprar 50 caixas. Só que eu só paguei 38. Então o preço médio, eu vou ter que dividir esse 1.900 por 50. Olha que top. Corta aqui, né? Vai me dar 3 vezes 5, 15. Sobra 4. Desce o 0. E cabe 8 vezes 5, 40. Então o preço médio que eu paguei nessas 50 caixas, que custariam R$50 cada uma, na promoção eu paguei R$38, sendo a alternativa B de bola. Bem tranquilo, né? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, pode mandar aí nos comentários que eu gravo um novo vídeo para vocês, tá? Curtam o canal, cliquem no sininho para vocês se atualizarem com o lançamento. Eu vou fazer a gravação do curso completo para o edital de 2ª classe e postar aqui na plataforma, tá bom? Vocês que estudam também para as guardas municipais, esse conteúdo também serve, e um curso completo e de graça para vocês aí que me seguem e para os meus alunos dos cursos presenciais, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.